E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para conversar sobre notícias, né? Uma notícia que eu vi, né, na televisão e que mostra, né, o governo do meu estado aqui se orgulhando por projetos na área de segurança pública. O governo noticiando, né, segurança presente, é um tipo de polícia comunitária, né, um tipo de polícia que tem mais entrosamento ali com o cidadão, que está mais presente, como o nome já diz, né, segurança presente. E o governo se orgulhando, né, a Secretaria de Segurança, né, se orgulhando de estar instalando várias câmeras, sistema de detecção, né, facial, toda essa parafernália, esse gasto. Olha só o que eu vou falar, hein? As pessoas sempre dizem que é importante investimento na área de segurança, né? Mas eu pergunto por quê, né? Por que se investe em segurança? Por que precisa, que o Estado precisa, né, investir pesado em segurança, monitoramento urbano, né, controle, leis? Por que isso é tão necessário aqui neste país, né? Tem países onde a segurança muitas das vezes é relaxada, né, em relação às áreas urbanas. Tem poucos policiais, né? Porque também tem pouco crime, né? Então é uma coisa proporcional, né? Tem países que investem mais em educação, ao invés de investirem pesado em segurança, investem pesado em educação. Olha só que interessante, né? No Brasil não existe essa preocupação de investir pesado em educação, né? Essa educação que tem aí, né, grotesca, né, alienante, que cria simplesmente, né, funcionários, escravos, serviçais, gente que não é educada para pensar, né, para criticar, para questionar, porque a base da educação e da religião, muitas instituições educacionais têm ensino religioso, né? A ciência também que é ensinada nas escolas é uma ciência ortodoxa, religiosa, doutrinária, né? E aí, como eu falei, né, países de primeiro mundo que investiram pesado em educação, que simplesmente tem um alto nível de ateísmo, porque as pessoas, os cidadãos, são educados na racionalidade, então a religião é algo que praticamente não existe mais, né? As pessoas não têm, não dão importância, né, ao aspecto religioso, dão muito mais importância à consciência, à educação, à racionalidade, né? Porque não tem nada de racional na religião. Então países, né, que são os considerados mais felizes do mundo, como teve uma listagem, né, que foi dada aí esses dias também, nos noticiários, né? Tipo Dinamarca, né, Suécia, Estônia, são países com baixíssimo nível de religiosidade, praticamente pouca religiosa, poucas igrejas, né? Praticamente as igrejas são museus, são história, né? O cidadão se preocupa, ao invés de se preocupar com ficar enfiado dentro de igreja, gritando, berrando, fazendo catarse, o cidadão comum está preocupado em ser ético, está preocupado em ser correto diante da sociedade, das pessoas, né? Isso é ética. O cidadão está preocupado em ser empreendedor, né, em cuidar das suas finanças. Existe muito pouca corrupção na política, quase nenhuma, né? Os salários não são exorbitantes. Isso tudo em países de primeiro mundo, considerados os mais felizes do mundo e os mais ateístas do mundo. Os países mais religiosos do mundo são os mais pobres e mais corruptos, como o Brasil. O Brasil é uma superpotência mundial em termos de recursos, mas a corrupção, a degeneração moral e ética, né, caminha passos largos nesse país desde 1500. E aí eu te pergunto, né,
Por quê? Por que isso ocorre num país tão rico como o nosso? Num país que tinha tudo para ser a maior potência desse mundo. País que tem fartas lavouras, um clima favorável, uma posição também geopolítica favorável, né? De cara para o Oceano Atlântico. Todas as possibilidades. Por que tanta corrupção? Por que tanto crime, tanta maldade, cadeias abarrotadas, não se tem mais, começa a se soltar preso para poder colocar outros. É assim que funciona, né? É por isso que a lei penal não evolui, porque se a lei penal melhorar, não vai ter mais onde colocar tanto preso. Solução para isso, talvez fosse uma pena de morte, né? Eu não concordo com prisão perpétua, sabe? Prisão perpétua é um gasto perpétuo para o Estado. E nós que pagamos a conta, nós cidadãos honestos comuns. Então, eu sou a favor de um crime que seja muito bem configurado, né? Com todas as provas, pena de morte. Crimes contra a pessoa, né? E também, em última análise, eu acho que até crimes contra o Estado, né? Porque um crime contra o Estado, uma corrupção, né, no sistema público, mata muitas pessoas, desvia muitas verbas. Então, pena de morte eu acho que se aplicaria não só crimes contra a pessoa, homicídio, né, estupro, sei lá, sequestro com grave ameaça de morte, né? Tudo isso para mim é a pena de morte, né? E os crimes da corrupção dentro do governo, dentro das esferas do governo, dentro do funcionalismo, toda essa corrupção, para mim, deveria ser considerado crimes contra a pessoa, porque o Estado, né, ele é representado pelo povo, né, pelas pessoas. É um conjunto de pessoas, comunidades. Isso é o Estado, né? O Estado deveria ser, né, a representação do povo. Então, cometer crime contra o Estado, para mim, é cometer crime contra milhares, milhões de pessoas. Né? É muito pior do que eu cometer um crime contra uma pessoa. Matar um indivíduo só, né? É uma frase que diz, né? Quando você mata um, você é um homicida. Quando você mata vários, milhões, você é um conquistador. Não tem diferença, né, cara? Assassino é assassino. Seja estadista, seja um indivíduo comum. Então, o nosso Estado não funciona, esse país não funciona porque não existe racionalidade. O que controla aqui é a religião. O que controla aqui é o instinto religioso. O instinto, em última análise. A religião é instinto de autopreservação, né? De quer se salvar. Pensamento religioso é sempre egóico, né? Salvar a minha família, salvar o meu povo, é a minha religião, é a minha fé, em detrimento dos outros, né? Todos os outros vão para o inferno, não é isso? Então, todos esses pensamentos irracionais fazem com que, né? O que é a essência desse vídeo aqui hoje? É falar sobre por que a necessidade de tanto policiamento neste país. Porque, como eu falei, país de primeiro mundo, com altos níveis de ateísmo, com altos níveis de racionalidade, com alto nível de felicidade. Que felicidade é você viver tranquilo, viver bem, poder sair pelas ruas. Se você perder um celular, você tem certeza que vai voltar para você. Você sabe que os políticos não ganham salários exorbitantes, o transporte público funciona, as famílias têm poucos filhos, as escolas têm poucas crianças, as crianças têm alto nível de independência, alto nível de senso crítico. Nesses países, geralmente, o QI das crianças, o QI né, escolar é altíssimo. Né? Então são países que vivem quase que é uma perfeição, né? Crianças vão sozinhas para as escolas, crianças de 5, 6 anos, não há crime. Países que estão fechando cadeias, transformando, vendendo presídios para que se tornem empresas, indústrias, sei lá, porque não tem mais finalidade. Estão fechando cadeia por falta de preso, acredita nisso? E aí, como eu falei inicialmente, eu ouvi essa notícia, né? O Estado, o governo, o meu Estado se orgulhando por estar investindo pesado em tecnologia policial. Tecnologia de segurança. Câmeras, de identificação facial, inclusive, né? Botando polícia na rua pra caralho. Sabe por que isso? Porque nós vivemos num país cristão. Se você precisa de muito policiamento, se você precisa de muito controle de câmeras, é porque, né, em última análise, o cidadão é ruim, né? O cidadão é mau. O cidadão é corrupto, o cidadão é perigoso, precisa de muita polícia na rua para vigiar o cidadão.
Preciso de muita polícia nas estradas. Nas estradas federais, estaduais, nas rodovias, na cidade, para todo lado. Polícia, 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 câmera para todo lado. Por que precisa de tanta câmera? Por que precisa de tanto monitoramento? Que o ser humano é mau. O ser humano comum é mau. E o que significa ser mau? Ser emocional. A emoção é nosso aspecto animalesco. O que nos diferencia de um animal, que o animal rouba sem culpa, né? Que ele precisa comer, então ele rouba para se alimentar, ele mata para se alimentar, tudo sem culpa, por instinto, né? É pura emoção, pura reatividade. Nós, homens, né, ganhamos essa, não sei se, eu acho que essa dádiva, né? Que a racionalidade pode ser uma maldição e uma dádiva. Maldição, porque através da racionalidade você pode compreender a realidade, a verdade, o sofrimento, a dor, a morte. Mas tem um lado muito positivo da racionalidade, que é ter a capacidade de ser ético, né? Ter a capacidade de ter empatia, respeitar o outro, saber que roubar é coisa de bicho, matar é coisa de bicho, estuprar é coisa de animal, ser corrupto é coisa de animal, ser corrupto, ser porco, ser sujo, ser imundo é coisa de animal, ser antiético, abusar, tirar do outro é coisa de animais, irracionais. Por irracionais, entenda-se, dominados por emoção. Isso é que é o cristão, isso é que é o espírita, isso é que é o católico, o maçom, seja o que for, né? Seja qualquer um, né? Maçonaria diz que não é religião, claro que é. Não existe maçom ateu. Uma das exigências para entrar na maçonaria é que você não seja ateu, que você acredite no grande arquiteto do universo. Então, maçonaria é religião, né? Seita dita discreta. Seitas, testemunhos de Jeová, os evangélicos, os espíritas, os católicos são movidos por emoção. E essa emoção corrompe a razão. É por isso que não existe, né? Vou falar também aqui nos cultos afro, né? Tem que falar em todas as religiões. Gnósticos, místicos, esotéricos, toda essa palhaçada, sabe? Desses indivíduos emocionais, a grande maioria deles são abusadores, são interesseiros, são movidos pelo instinto de ganância do animal, e empresas religiosas, igrejas que são empresas com fins lucrativos, compram rede de televisão, né? Juntam pilhas e pilhas de dinheiro, criam bancadas, né? No Congresso para poder mudar as leis a seu favor, né? Por isso que a gente fala tanto aqui em cristianismo, porque eu não conheço bancada espírita, não conheço bancada de culto afro, não conheço bancada gnóstica, bancada maçônica, bancada do caralho eu não conheço. Eu conheço, a única bancada religiosa que eu conheço é a bancada evangélica. Isso é um absurdo no país laico, né? Ter dentro do Congresso um grupo de evangélicos para defender os seus interesses mundanos. A religião mais preconceituosa, mais abusiva, mais anticristã que existe é o cristianismo. Nesse país aqui não existe cristianismo. Nesse país aqui existe a religião judaico-cristã. Judaísmo com uma coberta de cristianismo. Porque não há prática cristã nenhuma nesse país. Cristão metido com política para querer minimizar os direitos das outras religiões? É isso? Cristão que diz que a pessoa que pensa diferente ou que tem sexualidade diferente vai para o inferno? É isso? Por isso que a gente fala tanto contra, especificamente contra a religião cristã, mas os cultos afros também, né? De uma certa forma são cristãos, né? Porque respeitam a figura de Cristo. Os católicos também são cristãos, respeitam a figura de cultua, a figura de Cristo, né? Os espíritas também consideram a figura de Cristo, né? Então, é um balaio de gato, né? Os místicos, os esotéricos, todos corruptos. Se você for, né, fazer uma pesquisa num presídio, não existe criminoso, é quase que zero. Não existe criminoso ateu. Você não encontra ateu em presídios. Sabe por quê? Porque para ser ateu você tem que ter um alto nível de racionalidade. Onde é que você encontra geralmente os ateus, né? Os ateus não figuram em crime, né?
os ateus, os nihilistas, que dizem que o niilista é o cara... Quem se assume como niilista do ponto de vista filosófico está nas faculdades, né? Ou está, né? Nos grupos de estudo, na internet fazendo vídeos, como nós aqui, né? Que diz que o misantropo, né, tem ódio da humanidade, mas você não vê ninguém que se classifica como misantropo cometendo crimes, sequestros, homicídios, né? Roubos, nada disso, né? Quem está fazendo isso é o pessoal que acredita em Deus. Desde o empresário de mais alto escalão, que rouba pra caralho, que tem aí vários casos aí, né, de violência contra a mulher, no esporte, um monte de jogador acusado de estupro, condenado, né? Empresários condenados de estupro, são líderes religiosos condenados de estupro, são médicos condenados de estupro. Cadê os ateus? Cadê os misantropos? Cadê os nihilistas? Não figuram. Quando você vê alguém se colocando como ateu, geralmente é um filósofo, né? É um professor, ou é alguém metido nessa área, né, do intelecto. Agora, você vai nas comunidades, né? Entre os traficantes, não existe ateísmo. Porque o que domina é a emoção. Inclusive, né, tem um fenômeno do cristianismo nas facções. Né? Muitos traficantes, milicianos, cristãos. Gente que respeita Cristo, que idolatra Cristo, que respeita os crentes. Inclusive, né, tem um documentário chamado, acho que se não me engano é Ira e Fé. Né? Acho que é isso, ou Fé e Ira. É um documentário brasileiro que mostra o fenômeno do preconceito contra os cultos afros dentro das próprias comunidades. Ou os próprios traficantes cristãos discriminam o macumbeiro. Tem uma hostilidade dentro da própria favela, né, que é constituída de uma maioria de afrodescendentes, muitos negros. A religião negra, a religião africana, né, de matriz afro, as religiões de matriz afro, estão sofrendo perseguição e discriminação dentro das comunidades pelos próprios traficantes. Traficantes cristãos. Porque o cristianismo, né? Esse cristianismo que se inventou, essa religião, né? Que não tem nada a ver com a filosofia, né? De iluminação, de consciência, de ética, que você pode tirar algumas coisas positivas, que é, né, o cristianismo mais primitivo, né? Que era uma filosofia mais do que uma religião. E aí, Cristo foi transformado num grande mito, né? E as pessoas inventaram, né, um cristianismo extremamente emocional, extremamente misturado, mesclado com o judaísmo, que é prosperidade, ganância e criar um inimigo, né? Coisa que não se vê no cristianismo primitivo. Pelo menos, né, no cristianismo primitivo, os inimigos eram os judeus. Era o pensamento exatamente de prosperidade, de ganância, de abuso dos judeus. É isso que você vê se você for dar uma olhada no estudar no cristianismo. Jesus tinha uma revolta. A revolta dele era contra o sistema. Entende? Ele queria tirar as pessoas do jugo daquele sistema do judaísmo. Estava entranhado com política da época, né? Entranhado com o Império Romano. E aí, hoje em dia, o que você vê? Você vê um cristianismo entranhado na política, entranhado com o Império, com o Estado. E aí, quem é contra isso? É chamado de ateu, né? É chamado de niilista, de misantropo. Uma pessoa contra a sociedade, quando é exatamente o contrário, né? Nós, se formos ser comparados, somos mais cristãos do que esses cristãos de Araque que tem por aí. Esses cristãos, né, lobos em pele de cordeiro. Né? A pele é de cristão, né? Mas por baixo são lobos, são judeus, são interesseiros gananciosos, querem suas grandes né, mesquitas, suas grandes igrejas de granito e espelhadas, né, com ar-condicionado central, com redes de TV, com 2, 3 carros na garagem, com empresas, impérios, política, abuso de poder, abuso de autoridade, né? Ganância. É isso que é. Então por isso que a gente precisa de muita polícia, que é a essência desse vídeo aqui. Por que tem que se vestir pesado em segurança? Porque não se veste pesado em racionalidade, em educação, em
em criar, em tornar, em dar possibilidade de um cidadão ser educado dentro da racionalidade, extinguindo essa coisa, né? Esse resíduo cultural, esse resíduo histórico que é a religião, um resíduo, um cocô. Religião é um cocô histórico. É a bosta que está aí fedendo, já tinha que ser enterrada, é um defunto que está fedendo, já tinha que ter sido enterrado há muito tempo e a maioria do mundo se recusa a enterrar esse cocô chamado religião. Esse lixo, esse resíduo, né, histórico. Como eu falei, países muito desenvolvidos, né, que estão no topo dos países mais felizes do mundo, que estão no topo dos países mais ateus do mundo, né, já jogaram no lixo. Em prol da educação, em prol da racionalidade, da ética, do compromisso com a verdade, uma visão mais lúcida da realidade. É isso que é isso que uma sociedade desenvolvida faz, né? Não ficar investindo alto, pesado em segurança pública. Porque o povo é ruim. Precisa de muita polícia para manter esse povo sob controle. Outra forma de controle, outra forma de polícia, entre aspas, né, é a religião, né? Cerceando a liberdade do indivíduo através de doutrinas, através de ameaças de inferno. Então é uma forma de polícia também, né? De controle social a religião. Não é só a polícia formal do Estado. Outro braço do Estado de policiamento do indivíduo é a família também, né? Atrelada à religião, um vigiando o outro, controle. Por que se precisa de tanto controle? Porque nós vivemos numa sociedade de descontrolados, uma sociedade que não prima pela racionalidade, pela educação, pela boa ciência, pela ciência empírica, de investigação e não de doutrina. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento e se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, nos dê essa força aí, né? Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve no nosso canal. Se inscrever, ative o sininho das notificações. Se desejar, seja membro. Fui.